Olha aí, né, pessoal, quem está ativo aí na política norte-americana com grandes chances de acordo com as pesquisas, o senhor Donald Trump. Ano que vem é ano eleitoral lá nos Estados Unidos, começa toda aquela história das eleições, das campanhas e tudo mais, algo que movimenta o noticiário no mundo inteiro, né? Afinal de contas, estamos falando do presidente do maior país do mundo, país mais poderoso, a maior economia do mundo. E olha só, de acordo com pesquisas mais recentes, Donald Trump está muito bem posicionado em vários estados aqui que foram decisivos nas eleições passadas e que deram vitória para Joe Biden, ou seja, para o ano de 2024, repetindo-se o cenário lá das últimas eleições de 2020, colocando aí Donald Trump contra Joe Biden mais uma vez, o mesmo cenário. Pode ser que o Homem Laranja Mal realmente tenha um bom desempenho, conseguindo até vencer as eleições contra o Creepy Joe, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa história, vamos olhar as informações trazidas por essa pesquisa que dizem mais, né? A falta de confiança do povo norte-americano com o atual presidente, com o Joe Biden. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então estou olhando aqui primeiro a chamada da notícia no site do antagonista, depois a gente vai ver direto aqui no site do New York Times, que eu deixei traduzindo aqui no automático para a gente ver. Vamos ver se a tradução ficou razoável, né? Mas basicamente aqui a história é que em 5 de 6 estados que foram decisivos, o Trump está atualmente, de acordo com as pesquisas, à frente do Joe Biden com alguma vantagem, inclusive. Você sabe que tem vários estados lá dentro do território dos Estados Unidos, do total de 50 estados ali, uma grande parte deles é bem decidida em relação a qual político eles apoiam, qual partido no caso, né? Tem estados que são fortemente democratas, tem estados que são fortemente republicanos. Nesses aí a coisa meio que já é definida, né? Então os presidentes em campanha, os candidatos em campanha, eles preferem dedicar mais tempo aos estados que são chamados de swing states, né? Que mudam aí a depender de cada eleição, pendem mais para um lado ou para o outro, são os tais estados decisivos aqui. Então foram analisados 6 estados, Nevada, Arizona, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Então o Donald Trump lidera as intenções de voto em 5 desses estados aqui. Apenas no Wisconsin, de fato, o Joe Biden continua em primeiro lugar aí, e todos esses estados têm como característica terem dado vitória para o Joe Biden nas eleições passadas, ou seja, no cenário atual, de acordo com essa pesquisa aqui, o jogo iria virar para o Homem Laranja Mal, ele venceria as eleições contra o Joe Biden, o Creepy Joe, né? Então aí, 67% dos entrevistados nessa pesquisa consideram que os Estados Unidos estão indo na direção errada, 59% desaprovam a atual condução do governo do Joe Biden aí, e 71% deles concordam que Joe Biden, que já tem 80 anos, está velho demais para ser um presidente eficaz, né? Ele sempre esteve velho demais para isso, o cara é visivelmente gaga, ele se embola nas palavras, fica perdido ali onde ele está, não sabe para onde ir, tem dificuldade para subir a escada, faz comentários completamente absurdos sobre crianças, enfim, uma coisa horrorosa de se ver, né? Então aí, por outro lado, apenas 39% do eleitorado considera que o Trump, que tem 77 anos, não é nenhuma criança também, não é nenhum novinho mais, mas só 39% acreditam que ele está velho demais para governar o país, né? E a verdade é que o Donald Trump é muito mais assertivo do que o Joe Biden em suas falas, parece ter muito mais controle, sei lá, da sua própria cabeça, do seu próprio cérebro, né? Então, em alguns casos aqui, essa pesquisa, agora estou olhando direto no site do New York Times, que repercutiu isso aqui primeiro, pelo menos na mídia aqui brasileira, né? Em alguns casos, o Joe Biden está perdendo por 10 pontos aí percentuais. Então, estamos falando de uma derrota acachapante, pelo menos de acordo com as pesquisas. Então, são esses os 6 estados aqui e os valores, os números deles aqui, né? Os dados
a serem considerados. Lá em Nevada, o Donald Trump aqui está como trunfo a tradução, né? Olha que maravilha que ficou. Mas o Donald Trump tem aí mais de 10% de vantagem em relação ao Joe Biden, realmente um número assim impressionante. Olha como a coisa virou lá nesse estado aqui. Dificilmente o Biden conseguiria reverter esse cenário se as coisas forem mesmo assim, né? Na Geórgia, a vantagem é de 6 pontos para o Trump, no Arizona, 5 pontos, no Michigan, 5 pontos, na Pensilvânia, 4 pontos, e no Wisconsin, onde o Biden está à frente do Donald Trump nas pesquisas, são apenas 2 pontos de vantagem. Ou seja, aqui, né, de fato, não é uma grande vantagem, a coisa pode ainda virar a depender do cenário das campanhas eleitorais, naturalmente, né? Então, a questão demográfica está mudando também do ponto de vista da preferência eleitoral. Tipicamente, a gente imagina que um democrata, um candidato democrata, é mais votado por pessoas jovens, né? O jovem tende a votar mais à esquerda, e também por um público imigrante ali nos Estados Unidos, como os hispânicos, também pelas mulheres e também em grandes centros urbanos. Olha o que aconteceu aqui no Brasil, né? O interior vota muito mais no Bolsonaro do que as grandes cidades que votaram muito mais no Lula, né? Olha, a grande São Paulo votou maciçamente aí, ou massivamente, né, no Lula, enquanto o estado, de forma geral, votou no Bolsonaro. Lá nos Estados Unidos, a coisa não é muito diferente, porém essa pesquisa aqui traz resultados ruins para o Joe Biden. Esse cenário não mudou por completo, naturalmente, porém a vantagem do Joe Biden caiu absurdamente, né? Porque, olha só, entre os hispânicos e também entre os eleitores com menos de 30 anos, né, os jovens aí, então a vantagem do Joe Biden em relação ao Donald Trump é de apenas 1 ponto percentual, quase empatados. Não tem mais aquela clássica vantagem dos democratas, mas a esquerda com esses públicos aí, né? E ele tem uma vantagem considerável nas áreas urbanas, é claro, porém o Trump tem uma vantagem aí praticamente 2 vezes maior nas áreas rurais, né? Então, se você olhar a diferença percentual do Trump para o Joe Biden na zona rural do país e comparar isso aí com a vantagem do democrata em relação ao republicano nos grandes centros urbanos, a vantagem do Trump é quase 2 vezes maior do ponto de vista percentual. Não significa que seja nos votos totais, porque as cidades têm muito mais gente, né? Mas isso aqui demonstra que o Joe Biden está perdendo bastante o apoio dele, né? E as mulheres ainda preferem o Joe Biden, as mulheres tendem a votar mais à esquerda mesmo, porém aí os homens preferem agora o Donald Trump em relação ao anterior, ao cenário anterior, 2 vezes mais, né? A vantagem dele aqui é 2 vezes maior em relação à do Joe Biden. Isso aí, essa vantagem de gênero aqui que eles colocam, isso aí alimentou várias conquistas democratas nos últimos anos, e então agora, de fato, o pessoal do Partido Democrata está perdendo essa vantagem nesse eleitorado que é tão importante para eles no final das contas. E a população negra, inclusive, que sempre foi muito favorável também aos democratas, está demonstrando um apoio cada vez maior ao Donald Trump, o que demonstra que o governo democrata tem sido uma grande tragédia para a população negra, pelo menos para grande parte dela, né? Agora o apoio ao Trump chega a 22% aqui, né? Parece pouco, porém, nunca na história recente aí republicana, né, um candidato republicano, a história republicana, eu digo da República dos Estados Unidos, né? Nunca um candidato republicano teve um apoio tão grande dentro da população negra nesses tempos aí mais recentes, inclusive, né? Então aqui um ponto importante, o Joe Biden lidera dentro desses 6 swing states que eu falei aí, apenas no Wisconsin, e esse aqui é o estado mais branco dos 6 estados analisados aí, como sendo estados que fizeram grande diferença em favor do Biden nas eleições passadas. Ou seja, nos estados que têm uma população negra maior, o Trump está tendo mais vantagem, provavelmente por conta disso aí, um apoio maior da população negra que ele está recebendo, além de outros grupos aí da questão etária, também da questão de renda, da questão de gênero, da questão racial, enfim, de forma aí demográfica geral. E se os números dessa pesquisa refletissem uma eleição presidencial hoje, se a eleição fosse hoje e o resultado fosse o dessa pesquisa,
Donald Trump venceria fácil, porque ele teria aí mais ou menos 300 votos no colégio eleitoral, sendo que ele precisa de 270 para assumir a Casa Branca, ou seja, ele ganharia com muita folga. E a tendência nos próximos meses é que o Joe Biden piore. Por que a tendência é essa? Porque ele só piorou desde o começo do seu mandato. E a grande verdade é que a questão lá na Ucrânia e agora a questão em Israel pesam muito negativamente para o Joe Biden. Muita gente coloca a culpa nele, né, do fraco desempenho dele do ponto de vista geopolítico no surgimento desses conflitos. Você lembra na época do Donald Trump? Ele foi lá na Coreia do Norte, apertou a mão do Kim Jong-un. Agora o Kim Jong-un com o Joe Biden fica jogando foguetinho para lá e para cá, né? Então o pessoal meio que percebe que o Joe Biden é bastante fraco e isso tem se revertido negativamente na sua popularidade, colocando o homem laranja-mau com um grande potencial, de fato, de ser eleito mais uma vez para a presidência dos Estados Unidos. Será que isso vai acontecer? Ainda é cedo, tem muita água para rolar, mas esses números aqui devem ser, de fato, assustadores para o Joe Biden e para os democratas. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.